Porém, recentemente, se separou a telepatia de um outro fenômeno chamado cognição. A cognição é um problema para a ciência, porque ele existe, mas não há nenhuma explicação plausível para isso. Enquanto que a telepatia se entende como onda de pensamento, a cognição significa o quê? Conhecimento de fatos presentes. Então eu chego perto de você e digo: você gosta de rosquinha de coco, você dorme do lado direito da cama, você tem preferência por isso, por aquilo outro. Você está pensando sobre isso? Não, não estou pensando sobre isso. E eu simplesmente sei que você se sente assim. Sei que você é assim. E ainda digo coisas a seu respeito que você mesmo não sabia. Vai perguntar para sua mãe: não, é verdade, sim, você fazia isso. De onde ele tirou? Se você não está pensando sobre isso, como essa pessoa pode ter acesso a essa informação? Então está aí uma hipótese que dificilmente os cientistas entendem. Cognição é o quê? Não sabemos. Se soubéssemos, não era paranormal. Porém, alguns supõem que seria o inconsciente coletivo de Jung, seria o éter, alguma coisa. O fato é que aqueles portadores de cognição sabem de fatos do seu presente. E aí eles variam em duas vertentes. A chamada retrocognição, que é conhecimento de fatos passados, inclusive alguns que você não sabia. Ah, você tinha uma tia chamada Chiquinha e ela gostava de pegar suas trancinhas. Aí se você não lembra isso, você pergunta para um parente, é verdade. Como é que ele sabe? De onde ele tirou? Agora, o pior deles é a pré-cognição, que é conhecimento de fatos futuros, coisas que não aconteceram. Por mais que nós queiramos não admitir a existência, inclusive alguns espíritos têm dificuldade de lidar, mas e o destino, isso e aquilo? Mas o fato é que uma experiência foi realizada e os resultados foram positivos. Eles pegaram um baralho embalado e chegaram para um paranormal, portador de pré-cognição, e pediram que ele dissesse que cartas iriam sair. E ele disse. Aí eles abriram o baralho, embaralharam as cartas, e quando tiraram, saiu exatamente a sequência prevista. Tem alguma outra explicação a não ser pré-cognição? Então, nós não podemos torcer os fatos são os fatos. Então, a gente agora tem que criar uma hipótese para explicar como isso acontece. Não temos ainda, mas o fato é que acontece e a pré-cognição existe. Não adianta ter explicação, não temos, é paranormal. E a psicometria? Psicometria é a capacidade de fazer uma leitura psíquica de objetos. Por exemplo, quando a gente tem contato com um determinado objeto, a nosso psiquismo os marca. Ainda é uma coisa semelhante à telepatia, acha que é uma onda eletromagnética que marca alguns objetos, e o psicômetro tem a capacidade de pegá-lo e ler impressões. A pessoa que usou esse anel era assim, 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 e fazer uma leitura psíquica desse fenômeno, desse objeto. Existem dois tipos de psicometria, a de superfície e a de profundidade. A de superfície é quando você lê contatos, e de profundidade você lê sobre o elemento, de onde veio o ouro que veio o anel. Agora, a psicometria também tem algumas leis. Inclusive, é interessante ver. Uma das coisas que ajuda os cientistas a reconhecer que seja um fenômeno realmente de natureza física é que você não pode ler qualquer objeto. Existem alguns objetos que têm uma leitura assim e outros não. Descobriram que é mais fácil você ler objetos que são bons condutores. Então, por exemplo, a madeira não é um bom condutor, né? De maneira que objetos de madeira não produzem leituras psicométricas de boa qualidade. O que é que dá leitura psicométrica de boa qualidade? Objetos metálicos, o que tem uma composição com condutores melhores. O que significa que existe uma possibilidade bem plausível de que o pensamento seja um tipo de onda eletromagnética. Tá? Então, nós não viemos falar aqui bem especificamente de fenômeno paranormal anímico, mas já a gente tem uma ideia a respeito do que seja. Você tem uma pergunta? Espera um instantinho, tem que pegar o microfone. Vanete, eu queria saber se a pré-cognição é a mesma coisa de intuição. Se é a mesma coisa ou não. Não, não é a mesma coisa. Pré-cognição é a visão de fatos futuros. A intuição, inclusive, ela foi objeto de estudo da neurologia. E verificou-se um fenômeno interessante. Por exemplo, você está dirigindo um automóvel e, de repente, você diz, vai acontecer um acidente. E alguns minutos depois o acidente acontece. Foi uma pré-cognição
ou uma intuição, que as pessoas usavam como sinônimo. E fazendo uma análise, por exemplo, do cérebro em funcionamento, verificou-se que nem sempre é um fenômeno paranormal. Existe uma explicação plausível para isso. O nosso cérebro tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. O esquerdo é um cérebro que funciona por etapas. Então, todo o pensamento, toda a estrutura de pensamento é sequencial. Então, normalmente, você arma o problema e, ponto a ponto, chega a uma conclusão. Enquanto o hemisfério direito é global, ele enxerga padrões. Por isso, ele é mais veloz, porque ele não analisa ponto por ponto, ele pega o panorama geral. Então, se você tem esses 2 hemisférios trabalhando, o hemisfério direito fará uma análise de um acontecimento mais rapidamente do que o esquerdo. Se isso acontecer, você tem a impressão, vai acontecer um acidente. Quem está dizendo isso para você? A sua observação. Você vai calcular a velocidade do automóvel, a distância, o deslocamento, tudo em tempo real, e vai ver o acidente acontecer antes que aconteça. Agora, o esquerdo não. O esquerdo, para ver a mesma coisa, ele tem o quê? Uma sequência um pouquinho mais demorada. Então, muitas vezes, o que você chama de intuição é a manifestação do seu hemisfério direito. Vamos dar um exemplo. Tem uma firma de engenharia. Você é engenheiro e é responsável pelo cálculo estrutural de alguma coisa. É um cálculo demorado, envolve muitas equações matemáticas. Aí você faz um relatório enorme e chega lá no chefe. Tem chefe, né? Aí você chega no chefe, entrega o relatório, ele dá uma olhada. Tem um erro. Aí você pergunta, onde? Não sei, mas tem um. Sim, mas exatamente onde? Não sei. Vai lá, refaça. Aí você vai lá, refaça e não vê nada errado. Volta. Peraí, não achei erro nenhum. Aí ele olha, mas tem um. Onde? Eu pago para você fazer isso. Aí você vai lentamente e encontra o erro. Como é que ele descobriu? Por isso que ele é chefe, né? Porque ele olhou e, com aquela visão global, alguma coisa estava fora do padrão. Mas o direito, ele tem uma visão global, não pontual. Então ele sabe que tem uma coisa errada, mas não sabe exatamente onde está o erro. Aí que entra o hemisfério esquerdo, que vai fazer uma análise o quê? Pontual dos acontecimentos. Deu para entender o que significa a intuição? Então, muitas vezes, o que a gente chama de intuição é a manifestação de algumas capacidades cerebrais. Agora, pré-cognição é o conhecimento de eventos futuros. Não tem nenhuma explicação plausível para você saber que carta vai sair num baralho fechado. Tá? Agora, você está vendo uma sequência de eventos e fazer cálculos rápidos sobre qual o futuro daquele evento é uma coisa diferente. Okay? Inclusive, o déjà vu, é aquela sensação de que você já vivenciou alguma coisa. Foi feito um exame neurológico, né, usando o PET scan. O que é um scanner cerebral? É um equipamento que analisa o cérebro em funcionamento. Ele vê a área onde tem atividade metabólica, atividade elétrica, então você vê. E eles notaram que o déjà vu tem uma explicação neurológica. Algumas pessoas têm um delay. O que é um delay? É um atraso entre a comunicação de um hemisfério e outro. Então, vocês dois veem, captou a informação mais rapidamente. Tem um atraso com relação ao outro. Então, quando você chega ao nível de consciência, peraí, eu já vi isso antes. Você viu com outro hemisfério cerebral. Aí você tem a sensação de que você já viveu aquela cena, que você já viu aquilo. Isso não é um fenômeno de pré-cognição. Então, uma das explicações, isso foi feito no exame, tá? É um delay, um atraso entre o processamento de informação do hemisfério direito e esquerdo. Entenderam a diferença? Então, a gente não pode chegar dizendo que tudo é um fenômeno paranormal. Existem fenômenos que são perfeitamente normais, tá? Que têm explicação na ciência, têm explicação na neuroanatomia, têm explicação no funcionamento, tá? Que não são fenômenos paranormais. Por isso, para a gente manter a credibilidade, a gente tem que sempre questionar bem profundamente para a gente tentar definir o que é e o que não é. Ok? Bom, entre os fenômenos paranormais mediúnicos, cujo agente é o espírito, ou um curso dos médios, se divide em fenômenos físicos, que são aqueles em que o espírito age diretamente sobre a matéria, usando um recurso do médium. O médium fornece um material que recebeu o nome de ectoplasma. O nome é aquele ectoplasma biológico? Não. É que ficou uma tradição chamada de ectoplasma. Tá? É uma substância que o médium produz, que é o combustível para a ação do espírito sobre a matéria. E os fenômenos chamados intelectuais são aqueles em que o espírito age no cérebro do médium.
Então, os efeitos físicos, nós temos batidas, chamados REPs, que aparecem na codificação, voz direta, transporte, materialização. Quando a gente fala materialização, não existe um só tipo de materialização. Quando você fala materialização, é uma manifestação física de um corpo espiritual. Existem vários tipos. Por exemplo, materialização espectral. Você vai ver alguma coisa, mas essa coisa não tem substância. É o que a gente chama de espectro. Você enxerga, mas não é tangível. É uma materialização visível e não tangível. Uma materialização comum. Muitos questionam, né? Eu vi umas fotos, tem aquele véu esquisito e um rosto não muito nítido. É porque na materialização comum, você não materializa o espírito todo. Você materializa partes. Por exemplo, só a superfície do rosto. Então parece que é uma máscara. Ou sua cabeça, ou suas mãos. Aí tem aquele véu vaporoso que é para esconder, porque uma cabeça flutuando dá mais medo do que um negócio mesmo, né? Então, você tem, pedaços do espírito. Com que objetivo? Economizar a energia. Você está retirando do médium um recurso físico. E isso causa consequências biológicas. Normalmente, um médium de materialização que produza muitos fenômenos pode perder de 1 a 3 quilos numa reunião desse tipo, o que é extremamente perigoso para a sua saúde. Então, para minimizar os gastos, você não materializa o espírito inteiro, e sim partes dele, e aquele véu tem por objetivo dar, então, uma aparência de normalidade. Então, em muitos médiums, não é o espírito, é só, por exemplo, uma superfície. Dá aquela sensação, parece uma máscara plástica e tudo mais. E a corporificação, chamada corporificação perfeita, que é um fenômeno raro, é quando o espírito se manifesta inteiro, como, por exemplo, Kate King materializava através da mediunidade de Florence Cook. William Crookes, que era um cientista inglês, pesquisou esse fenômeno e a Kate King tinha pulsação, tinha batimentos cardíacos, ele analisou tudo isso, ele era um corpo efeito. Tá? O nome disso é corporificação, é um fenômeno muito raro, por quê? O desgaste envolvido nesse tipo de fenômeno é tão significativo que alguns médiuns desenvolvem lesões em vista disso. Então, é uma atividade muito insalubre. Os efeitos intelectuais, nós temos vidência, audiência, psicografia. Aí é um pausa. Eu não coloquei ali, no fenômeno paranormal anímico, a clarividência. O que é clarividência? O nome não seria... A gente usa clarividência para nos referir ao fenômeno paranormal anímico. E a vidência ao paranormal mediúnico. Mas tem diferença? Tem. O sensitivo que tem clarividência, ele é capaz de enxergar através de objetos opacos e à distância. Por exemplo, você coloca alguma coisa numa caixa e ele olha dentro e diz o que tem ali. Ou à distância. Você podia descrever a minha casa? Aí ele começa a descrever. Peraí, podia ser telepatia. Não, corre que está pegando fogo. Então não é telepatia. Ele está vendo o que está acontecendo lá neste momento. O nome disso é clarividência. É diferente da vidência? É. Qual é a principal diferença? A diferença é que sensitivos clarividentes não veem espíritos. E é comum alguns deles dizerem que espírito não existe. Então havia um sensitivo que era portador de uma clarividência assim fantástica. Então ele via dentro de cofres, vinha através da distância, e ele dizia, se espírito não existe porque eu que vejo tudo, nunca vi, é porque não tem. E ele dizia que ele ia para um hospital ver gente morrendo para ver se enxergava a alma saindo. E todas as vezes que ele foi, não viu nada. Então, ele era capaz de enxergar à distância, através das paredes, mas não enxergava o quê? Espíritos. Entenderam a diferença? Então, o clarividente vê fisicamente. É como se ele tivesse uma visão de raio-x, mas não vê o quê? O mundo espiritual. Já o médium vidente enxerga o quê? Espíritos. Você pode ter os dois? Pode. Por exemplo, Edgar Cayce. Edgar Cayce era um sensitivo, que ele tinha uma capacidade. Quando ele entrava em transe sonambúlico, ele era capaz de dar diagnósticos precisos sobre males físicos. Então você chegava para ele entrava em transe e dizia o que havia errado com você. Seu fígado está com esse problema, seu coração, e ele enxergava por dentro de você e dava um diagnóstico. Qual era o problema que você tinha? E ele fez isso por muitos anos. Mas era comum a pessoa que levava um paciente lá, após vivenciar o fenômeno, perguntar, ok, eu tenho isso, qual o tratamento? Aí ele respondia, isso eu não sei. Então ele só era capaz de dar o quê? O diagnóstico. E durante anos ele fez isso. Mas um dia, um casal muito pobre levou a sua filha, que estava muito doente, e que os médicos não diagnosticavam. Levaram para o Edgar Cayce,
Ele estava em transe e deu o diagnóstico, o que a moça tinha. Aí a família perguntou, e o que é que nós devemos fazer? Aí ele respondeu o que ele sempre respondia. Isso eu não sei, mas tem alguém aqui do meu lado que sabe e vai responder. E nesse momento, manifestou-se um espírito que deu o tratamento para a jovem. Então, qual é o nome desse fenômeno? É um fenômeno medianímico. Ou seja, existe um fenômeno mediúnico e existe um fenômeno anímico. Então, fenômenos exclusivamente anímicos existem, exclusivamente mediúnicos existem e existem a junção dos dois. Por exemplo, o médium telepata capta o pensamento da pessoa e o mentor dele fala alguma coisa a respeito. Agora, tem aquele médium que sem o mentor não vê nada, não enxerga nada, mas na presença do mentor ele vê através da parede, vê isso, vê aquilo, ou seja, ele tem um fenômeno anímico? Não. Ele é um médium. Só na presença de um espírito ele é capaz de produzir um fenômeno. Entenderam a diferença? Bom, isso aqui para a gente generalizar mais ou menos isso. Quem gostar, pesquisa na internet, a parapsicologia estuda principalmente fenômenos anímicos. Existem muitos parapsicólogos que não admitem o fenômeno mediúnico, admitem somente um fenômeno anímico, dizem que é um fenômeno de natureza física, cuja lei ainda não percebemos, que nos falta instrumentação ou tecnologia, mas não admitem a vida após a morte ou a sobrevivência da alma após a morte. Então, agora a gente vai falar sobre o fenômeno mediúnico especificamente, que a ideia é a gente conceituar e definir. Quando a gente fala medicina e médico são sinônimos, medicina é uma palavra, médico é outra palavra. Da mesma maneira, mediunidade é uma coisa, médium é outra. E o que a gente vai usar para definir isso? Nós vamos usar o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns faz parte da codificação espírita, né? E lá no alto, tem lá, no frontispício, começa assim, Espiritismo Experimental. Livro dos Médiuns. E aqui, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Para aqueles que não sabem o que é guia, né? Que é uma palavra antiga, vamos lá. Manual do usuário. Né? Você comprou um celular, como é que funciona? Você pega o manual do usuário. Então, se você quer praticar o espiritismo, você vai usar o quê? O manual do usuário de quem? Dos médiuns e dos evocadores. Médium é aquele que vai ser o agente do fenômeno, e o evocador normalmente é aquele que está atrás pesquisando isso ou evocando o espírito. É um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação. Então, Allan Kardec fez uma série de experiências e ele descreve no Livro dos Médiuns essas experiências. O que ele viu, como ele fez, qual a metodologia que ele usou para desenvolver o Livro dos Espíritos. O Espiritismo começa com o Livro dos Espíritos, que contém o quê? A filosofia espiritualista, ou seja, o pensamento do mundo espiritual. Com aquelas perguntas, quem sou eu, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Então, essas perguntas são respondidas no Livro dos Espíritos, que é o conteúdo do pensamento dos espíritos. Porém, como foi feito? O que havia por trás disso? Qual o método que Allan Kardec usou para obter essas respostas? Está contido no Livro dos Médiuns. Por isso que ele conseguiu constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Então, você lê o Livro dos Espíritos. É plausível aquela ideia? Você acha que ela responde às suas dúvidas? Ok, muito interessante. De onde saiu? Como foi feito? Como é que a gente pode rever isso achando que é a resposta? Então, a gente vai pegar as definições. Né? O que é mediunidade? Então, essa definição contém lá. É a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Bom, essa definição está lá. Algumas pessoas. Se são algumas pessoas, não são todas. Por que você está chamando atenção para isso? Porque é muito comum a gente ouvir falar, todo mundo é médium? Né? Pergunta assim. E quando eu falo isso, eu pergunto numa plateia, quem é médium, levanta o braço. Alguns levantam, né? Depois eu pergunto, todo mundo é médium? Todo mundo sacode a cabeça. Não tem uma dicotomia nessa situação, né? Você, quando pergunta, todo mundo é, mas na hora do vamos ver, não tenho certeza. Ou seja, existem dúvidas a respeito. Mas por que todo mundo balança a cabeça? Todo mundo é médium. Ah, porque todo mundo diz. Todo mundo quem? Não, porque está escrito. Está escrito onde? Não, está escrito no Livro dos Médiuns.
Bom, se está escrito no livro dos médiuns, nós temos um problema, não é não? Porque isso aqui eu tirei do livro dos médiuns. É definição de mediunidade. E está escrito aqui, algumas pessoas. Se fosse todo mundo, estaria o quê? Todos possuem, que as pessoas possuem, que os seres... Não, que algumas pessoas possuem. Tá? Então, a definição de mediunidade é uma faculdade que algumas pessoas possuem. De fazer o quê? Trazer informações do mundo espiritual para o mundo físico. Por quê? Porque é uma outra dimensão. Então, para você fazer isso, você vai usar um médium.